Meus amados irmãos, graça e paz. Atos, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus por sua palavra lida, e que o Senhor nos ajude na compreensão da mesma. Esse texto sagrado traz à luz um tema: Jesus Cristo é a única esperança. Pedro e João estão perante o Sinédrio. Sinédrio era a Suprema Corte dos judeus. Era a última instância do poder judiciário dos judeus, podemos assim dizer. A Suprema Corte dos judeus queria impedir a pregação do Evangelho de Jesus. Os magistrados judeus julgaram que a mensagem de Pedro e João era uma afronta contra a Constituição, que era a lei de Moisés. A Suprema Corte julgou que a mensagem de Pedro e João era uma agressão aos costumes por eles defendidos. Quando você lê o versículo 18 do capítulo 4 de Atos, e eu peço a você encarecidamente que não fique apenas no versículo 12 do capítulo 4, leia o texto todo, porque você vai entender o contexto geral. Quando você lê Atos capítulo 4 e chega no versículo 18, você vai encontrar a Suprema Corte dos judeus literalmente proibindo Pedro e João a proclamar o Evangelho de Jesus em Jerusalém. A partir daquele momento, foi promulgado a lei que advertia todos que a mensagem de Jesus não deveria ser pregada entre o povo. Tudo isso por quê, meus amados irmãos e amigos? O texto mostra, versículo 16 de Atos capítulo 4, porque lá no versículo 16 diz que todos os que moravam em Jerusalém percebiam com clareza que os apóstolos Pedro e João e os demais apóstolos estavam fazendo o que era correto, o que era bom e justo perante as pessoas. Eles estavam fazendo milagres em nome do Senhor Jesus. Os milagres eram notórios. Só não via quem não queria ver. Então, o Sinédrio, que era a Suprema Corte, tentou amordaçar os apóstolos, tentou calar os apóstolos, tentou intimidar os apóstolos, porque quando eles falaram essas palavras aqui, eles estavam perante a grande corte, perante o Supremo da época. Estava lá, perante a justiça da época, acusados de estarem disseminando uma palavra que era contrária àquilo que eles achavam que era certo e justo. Ora, a verdade, a justiça, não era aquilo que o Sinédrio estava defendendo. Mas a verdade, a justiça, era aquilo que Pedro e João estavam pregando. Perante a Suprema Corte, Pedro e João disseram, versículo 19 do capítulo 4 de Atos dos Apóstolos. Preste atenção o que apóstolo Pedro e João falaram perante o Sinédrio. Preste atenção. Julguem vossas excelências se é justo deixarmos de obedecer a Deus para obedecer a vossas excelências. É mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E eles acrescentaram mais. Olha só o que eles disseram mais. Não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós vamos continuar falando do que nós temos visto e ouvido.
O que tudo isso tem a ver, meus amados irmãos, com nós outros que aqui estamos? O que esse texto tem a ver com nós outros? Quais lições nós podemos tirar aqui para o nosso viver diário nos dias de hoje? Meus amados irmãos, meus amigos, é exatamente isto que está começando a acontecer aqui no Brasil. Pastores, padres, líderes religiosos já estão sendo conduzidos, intimados pela justiça a darem explicações sobre os seus sermões, sobre as suas homilias, sobre os seus comentários nas redes sociais. Pastores, padres, líderes religiosos, sérios, homens e mulheres sérios de Deus, já estão sendo intimados a comparecerem perante os tribunais do Brasil para explicarem o que significam seus sermões. Hoje, líderes religiosos não podem mais dizer a verdade. Hoje, líderes religiosos que insistem em afirmar, em serem a favor da família tradicional, ou seja, contra o bojo da chamada igualdade de gênero. Hoje, líderes que são a favor da pátria amada Brasil. Hoje, líderes que são a favor da liberdade religiosa, que são a favor da liberdade de expressão, que são contra o aborto, que são contra a libertinagem, que são a favor da ordem e da decência, os que criticam o sistema corrupto e corrompido já estão sendo considerados homofóbicos, preconceituosos, racistas, genocidas, entre outros. Daqui a uns dias, meus amados irmãos, nós não mais poderemos falar abertamente sobre Jesus. Iríamos nós, líderes religiosos sérios, iríamos nós contra os princípios bíblicos para não sermos contra o sistema corrompido? Iríamos nós, sérios líderes religiosos, contra os princípios bíblicos para não sermos contra a parte podre do poder legislativo? Iríamos nós, sérios líderes religiosos, contra os princípios bíblicos para não sermos contra a parte podre do poder executivo? Iríamos nós, sérios líderes religiosos, contra os princípios bíblicos para não sermos contra a banda podre do poder judiciário? Iríamos nós, meus amados irmãos e amigos, iríamos nós, líderes religiosos sérios, contra os princípios bíblicos para não sermos contra a banda podre do poder religioso que hoje está no Brasil? De modo algum, meus amados irmãos, de maneira nenhuma. Nós, que somos cristãos sérios, iríamos contra os princípios bíblicos para não confrontarmos a parte podre, a parte ruim dos poderes constituídos que aqui nós já mencionamos. De modo nenhum. Em hipótese alguma, iríamos nós contra os princípios bíblicos para não irmos contra aqueles que acham, aqueles que entendem que o que nós estamos falando é mentira ou asneira ou contra aquilo que eles acham que é certo e correto? De modo nenhum. Faço aplicações práticas. Para todos nós cristãos de verdade, é muito mais importante
É muito mais justo obedecermos a Deus do que a desgraça da vossa arrogância autoritária, legalista e ditatória. Eu vou repetir a frase. Para todo bom cristão, para todo cristão verdadeiro, é muito mais importante, é muito mais justo obedecermos a Deus do que obedecermos à desgraça da arrogância autoritária, legalista e ditatória dos poderes constituídos quando estes confrontam os ensinamentos das Escrituras Sagradas. A única esperança para a pátria amada Brasil chama-se Jesus Cristo Messias. A parte podre dos poderes legislativo, executivo, judiciário e religioso estão incomodados com os cristãos protestantes e católicos. Sim, porque estão sentindo na pele. Já sentiram na própria pele que nós podemos decidir eleições em todos os municípios deste país. Em cada estado, nós podemos decidir eleições, inclusive a nível nacional. Já estamos decidindo eleições não apenas pelo volume de dinheiro que os políticos injetam nas pessoas, já estamos começando a decidir eleições pela consciência de quem é melhor para nos governar. Sim, já estamos tendo a consciência, cada vez mais os brasileiros já estão tendo a consciência de que devem votar pelo que é melhor para a nação e não para os seus próprios interesses pessoais. Quanto aos que fazem as leis, o poder legislativo, municipal, estadual, federal, estamos todos de olho em vocês. Sim, nas urnas, os senhores verão quem manda no Brasil. Quanto aos que deveriam fazer cumprir a lei, o Poder Judiciário, também estamos de olho no Poder Judiciário. Já estamos de olho em vossas excelências. Já não mais somos iludidos pelas togas. Nós não somos mais iludidos pelos títulos que alguns homens e mulheres galgam. Não, nós sabemos até onde é a competência de cada poder, inclusive do judiciário, e nós não aceitaremos absurdos. Quanto aos nossos executivos municipais, estaduais e federal, nós também já estamos de olho. Os senhores, as senhoras são nossos funcionários. Se não trabalharem para o bem da coletividade dos nossos municípios, dos nossos estados e pelo Brasil, nas próximas eleições tiraremos vocês e colocaremos outros. Sim, tiraremos os senhores e colocaremos outros. Escutem, temos cristãos de verdade em todos os municípios, povoados, vilas, tribos, assentamentos, grandes e pequenos centros urbanos. Nós temos cristãos de verdade espalhados em toda a Federação Brasileira, de olhos abertos, de ouvidos atentos aos que estão fazendo mal à pátria amada. Sim. E sabe quem abriu os nossos olhos? Não foram as nossas universidades, as nossas faculdades. Quem abriu os nossos olhos não foram os nossos professores de história. Quem abriu os nossos olhos não foram os nossos líderes políticos, religiosos. Não, quem abriu os nossos olhos foi o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Sim, quando nós temos um contato com o Evangelho de Jesus, nos abre um entendimento, meus amados irmãos e amigos. Nos abre a mente. As pessoas já não nos enganam mais.
Quando temos um contato com o Evangelho de Jesus Cristo, nós nos tornamos uma nova pessoa. Abre o entendimento. A ignorância, por mais iletrado que sejamos, por mais por falta de uma formação acadêmica superior, por mais que muitos não tenham, não tem mais nenhum idiota no Brasil, não. Cristão, não. Cristão, não. Todos nós agora estamos com os nossos olhares abertos, os nossos ouvidos destampados. Agora nós podemos ver com clareza que a solução para o Brasil é Jesus, que a única esperança para o Brasil é o Senhor Jesus, e que a questão das autoridades constituídas precisam estar conforme os princípios cristãos. Nós já estamos ligados nisto. Já estamos ligados. E todos quantos irem contra os princípios bíblicos serão confrontados com a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. E se nos chamarem, e a Bíblia já nos diz isso, que no final dos tempos iriam nos convocar aos tribunais, iríamos ser chamados, convocados, intimados a comparecer perante as autoridades. E isso já não tememos, porque as Escrituras Sagradas já nos dizem que isso iria acontecer. Por quê? Ora, porque somos a favor dos princípios bíblicos cristãos e somos contra tudo aquilo que vem contra os ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O Evangelho de Jesus abriu os olhos da maioria do povo do Brasil. Em cada canto dessa nação existe alguém com a Bíblia na mão, proclamando a verdade do Senhor Jesus Cristo, proclamando a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sim, meus amados e estimados irmãos em Cristo, em todas as partes do Brasil, tem alguém pregando a favor da família tradicional, contra o bojo da igualdade de gênero. Em toda parte desse Brasil tem alguém pregando sobre a liberdade religiosa, a liberdade de expressão. Em toda parte desse país tem alguém pregando contra o aborto. Em toda parte desse país tem alguém pregando contra a libertinagem. Em toda parte desse país tem alguém pregando a favor da ordem e decência. Em toda parte desse país tem alguém com a Bíblia na mão pregando contra o sistema corrupto e corruptor. Em toda parte deste Brasil imenso, desse país continental, existe alguém que afirma que a verdadeira esperança, a única esperança para o Brasil é o Senhor Jesus. Gente que não é mais enganada, gente que não está mais alienada ou encurralada num sistema depravado, nojento, que já estamos por aqui dessa maledicência toda. Já estamos cheios destes homens e mulheres que insistem em serem eleitos pelo povo para maltratar o povo, que insistem em querer ser eleitos pelo povo para fazer mal ao Brasil. Estamos de olhos abertos, ouvidos abertos, e estamos atentos ao que está acontecendo na pátria amada Brasil. Já temos consciência, meus amados irmãos e amigos, que a solução para este Brasil é a pessoa bendita do Senhor Jesus. E louvado seja Ele, porque em todo lugar onde tem uma comunidade, tem um cristão verdadeiro, anunciando as grandezas de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Inclusive em muitas tribos indígenas, isoladas no meio da floresta amazônica. Em todo canto, em todas as ruas, nós temos alguém proclamando a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Portanto,
Meus amados irmãos e amigos, não temamos. Não temamos em dizer que Jesus Cristo é a única esperança para as nossas cidades, para os nossos municípios, para os nossos estados, para o nosso Brasil. E todos aqueles que forem contra Deus, que forem contra a família, que forem contra os princípios morais e éticos, todos aqueles que forem contra a vida cristã, serão confrontados com a verdade do Evangelho do Senhor Jesus, custe o que custar. Tem uma letra no velho cantor cristão que diz: ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Alguém diz: ninguém está disposto a morrer pelo Brasil. Ninguém está disposto a morrer nem por Cristo, alguém diz. Mas eu lhes digo uma coisa: o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros cristãos, já estão começando a entender, já estão percebendo que dias piores poderão vir. E por isso, nós não nos calaremos mais, falaremos a verdade do Evangelho, confrontando, seja lá quem for. Encerro aqui. Caminho para a conclusão, citando, e eu nem gosto de citar homens, mas citando um dos grandes homens, um dos grandes vultos batistas da história dos Estados Unidos da América, e por que não dizer do planeta. Martin Luther King Jr., pastor batista, teve os seus erros sim, teve as suas falhas sim, mas foi um grande defensor da igualdade racial, da igualdade entre as pessoas, da liberdade de expressão, Morreu assassinado, se eu não estou enganado, aos 34 anos de idade. Martin Luther King Jr. Está aí nos livros de história. Em defesa do seu país, em defesa do seu povo, contra o sistema corrupto. E um detalhe, sem o uso de força bruta, sem o uso de arma, apenas com a voz, protestos pacíficos, sem destruir nada do patrimônio público, sem fazer arruaça nenhuma, simplesmente discursando contra o sistema corrompido, discursando contra aqueles que imaginavam que os negros eram inferiores aos brancos. Simplesmente discursando a verdade do Evangelho de Jesus que nos iguala. Aqui no Brasil, está na hora, meus amados irmãos, de nós também levantarmos a nossa voz e dizermos que Jesus Cristo é a única esperança para este país. E que nós não estamos sujeitos as leis, quando estas ferem os princípios de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pode ser quem for, vier sobre nós com princípios que firam os princípios bíblicos, os princípios de Jesus Cristo, terão a nossa rejeição. Para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que a nossa esperança deve estar somente e tão somente na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Meus amados irmãos, esse tema, se eu não estou enganado, nos anos 80, ele foi trabalhado. Não tem tempo mais oportuno para esse tema, né, com esse texto, ser trabalhado do que nos dias que nós estamos vivendo. Hoje, pela grande crise política que o nosso país está vivendo, pela vergonha, a vergonha que nós estamos passando enquanto cidadãos brasileiros, com homens e mulheres que têm um poder e imaginam que pode ditar o que nós devemos ou não fazer. Não, para cima de nós não. Para cima de nós apenas o Evangelho sagrado do Senhor Jesus. E tudo aquilo que vem contra o Evangelho é contra Jesus Cristo. E nós somos a favor do Senhor Jesus Cristo. Vossas Excelências, senhores e senhoras,
é muito mais importante obedecermos a Deus do que a qualquer pessoa. E quando eu me refiro a isso, refiro-me também aos maus líderes religiosos, aos falsos profetas que estão infestando este país, que estão mentindo nos púlpitos, que estão de Bíblia na mão, enganando as multidões. Estamos ligados em tudo, estamos de olho em tudo, e nós não vamos aceitar nada mais além do que o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Amantíssimo Deus e Pai, Tu és amoroso, bondoso, longânimo. Obrigado, meu Deus, porque temos a oportunidade de olharmos para um texto, ó Deus, como este de Atos capítulo 4. Um tema como este, ó Deus, que vem num momento tão oportuno, em que as crises que assolam o nosso país, ó Deus, terão, sim, uma luz no final do túnel. E essa luz chama-se Jesus Cristo, o Messias. Jesus Cristo, o bendito, que veio para buscar e salvar os que estão perdidos. Obrigado, meu Deus, porque nós já entendemos que para o Brasil a única solução, a única esperança é o Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém e amém.